verso 1 do 112, diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Papai e mamãe, segure os filhos, por favor, tá? Mantenham-os aqui. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e em seus mandamentos tem grande prazer. Diga grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, ou a sua descendência, né? A geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa. Vou repetir: prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz. Escuta, Hanukkah, festa das luzes. Aos justos nasce luz. Jesus é a luz do mundo. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna, não temerá maus rumores ou más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Amém? Muito bem. Escute algo. Para você, eu já quero dizer para você, Deuteronômio 28, é um texto que você deve ler na sua casa. Depois que você chegar em casa, você deve ler Deuteronômio 28. É fundamental você ler esse texto. Vai mudar muita coisa em você. Lá fala das bênçãos até o 15, dos homens e mulheres que servem a Deus. E depois fala das maldições daqueles que não servem. Servem aqui é obedecem. Daqueles que obedecem e daqueles que não obedecem. Deuteronômio 28, para você ter uma ideia. Olha só, o verso 2 e 3 diz: todas essas bênçãos. Quantas bênçãos? Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Olha essa palavra, os acompanharão. Em outras traduções, os alcançarão. Diga para a pessoa que está do teu lado: as bênçãos de Deus quer correr atrás de você. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Pronto. Tanto faz aonde você estiver, você vai ser o quê? Abençoado. Diga abençoado. Agora vamos lá. Muitas pessoas e famílias passam a vida sem saber o que é prosperidade e riquezas. Deus criou o homem e a mulher e colocou no Éden para ser uma família próspera. E Deus deu um comando que essa família frutificasse, multiplicasse e governasse. Escuta, lá no Éden, frutificasse, multiplicasse e governasse o Éden, dominasse o Éden. Isso era ter vida e vida em Deus colocou eles lá no Éden para matar, roubar e destruir? Colocou eles lá para ter vida e vida em abundância. Diga abundância. Diga abundância. Deus coloca eles num jardim, num lugar perfeito. A Bíblia diz que havia ouro no Eufrates, no Tigre, Rio Tigre. Havia riqueza naquele lugar. No entanto,
tanto o pecado que eles praticaram bloqueou o entendimento deles para a área da prosperidade e da riqueza. Adão tinha tudo, Eva tinha tudo, mas o pecado, diga o pecado, tomou isso deles. Foi o pecado que tirou eles do lugar da prosperidade. Presta atenção. Foi o pecado deles que removeram eles do ambiente da riqueza, do ambiente da prosperidade. Porque todo cristão, para ser cristão no Brasil, ele tem que entender que Deus gosta de pobreza. Por que, pastor, que no Brasil tem isso? Simples. Porque a primeira vez que o cristianismo entrou no Brasil, ele entrou assim. Olha, pega esse vidro e me dá essa pedra de ouro. E o índio dava. E dizia, olha, isso era, me perdoe se alguém se sentiu ofendido, mas quem estava fazendo isso chamava jesuítas, padres católicos jesuítas, diziam, olha, não se preocupe com riqueza, isso não interessa, não interessa, o que interessa é a sua vida com Deus. Aí pegava a pedra, botava no navio e ia para a Europa. Ia para a Itália, ia para Roma. Não se interessem por riqueza, mas não há um objeto. Me perdoe se alguém se sentir ofendido pela TV Mave com isso. Não há nada para comer na mesa do alto clero apostólico romano no Vaticano que não seja de ouro. Ninguém tem mais terra no mundo, ninguém tem mais terra no mundo do que o Vaticano. Mas era pregado, olha, Deus não se importa com isso, Deus não, você importa com a sua alma. Olha, isso é tudo coisa banal, isso é tudo coisa que vai ficar. Beleza. E nós adquirimos essa doutrina franciscana. E a gente conhece pessoas que dizem assim, eu não tenho vontade assim de ser rico. Eu não tenho vontade de ter as coisas assim, eu sinceramente, para mim, tanto faz. Porque foi ensinado para nós que ter é a mesma coisa de que ser orgulhoso. Que ter é a mesma coisa de ser soberbo, pisar nas pessoas. Que quem é rico é arrogante, que quem é próspero humilha, que quem tem dinheiro. Não. Não. Isso não é uma verdade bíblica. A Bíblia condena. Eu disse que a Bíblia faz o quê? A Bíblia faz o quê? Condena o amor ao dinheiro, à riqueza. Amar ele, ser apaixonado por ele, colocar ele em primeiro lugar. Mas essa mesma Bíblia diz que o meu Deus é o dono do ouro e da prata e de tudo que há. Então Deus não condena você ter, Deus condena você idolatrar. Tem uma diferença. Eu posso ter sem idolatrar, eu posso ter sem amar, eu posso ter sem ser avarento, eu posso ter sem ser aquela pessoa que só confia nisso. E eu vou te mostrar na Bíblia isso. O texto que nós lemos
Aqui em Salmo mostra a vida de um homem, a casa de um homem, que tem prazer em obedecer princípios e mandamentos, e que a casa dele, a descendência dele, será próspera e de sucesso. E aí eu quero fazer umas considerações aqui, antes de começar a pregar para você. Considerações. Vamos ver algumas famílias na Bíblia que eram prósperas, Carlito. Famílias que eram prósperas. A família de Adão, eles tinham tudo que precisavam no Éden. Abundância, diga abundância. Eles perderam por causa de quê? Por que eles perderam? Por causa da... Quem tirou eles do Éden? Quem tirou eles do Éden? A gente vai dizer Deus, outros vão dizer o diabo. A desobediência, diga desobediência. Eles quebraram o princípio. Vamos para uma segunda família, família de Noé. Deixa eu te falar, sem tecnologia, fazer uma arca, anos e anos construindo uma arca, com aquela quantidade de madeira, foi pouco recurso? Foi pouco recurso? Dava para fazer com 10 reais? Hã? Noé é um fabricante de navios. Noé, a família de Noé é uma indústria de fazer navio. Imagina os recursos financeiros que foi investido ali décadas construindo aquele mega barco. Investindo em quê que Noé estava investindo? Investindo os recursos para salvar quem? Uma geração. Investindo prosperidade para resgatar uma geração. Administrando os recursos que Deus lhe deu para salvar uma geração. Ele fez com uma geração, mas não salvou a geração, mas salvou a família dele. Quem está entendendo? O mistério. Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida da minha família. Terceira família, vamos ver se o Heitor consegue colocar aí. Gênesis 24, 35, família de Abraão. Gênesis 24, 35. Diz assim: o Senhor, na NVI, nova tradução internacional, o Senhor abençoou muito, e ele se tornou muito rico. Ele se tornou muito o quê? Abraão se tornou rico. Deus lhe deu ovelhas, bois, prata, ouro, servos, serva, camelos e jumentos. Abraão tinha isso? Tinha. E Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus tinha a bênção de Abraão. Jesus tinha a bênção de Abraão. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? E eu tenho a bênção de Jesus. Você tem a bênção de Jesus? Se Abraão tinha essa bênção, e Jesus tem essa bênção, e você tem essa bênção, então eu quero dizer para você que você também tem direito de ter a prosperidade. Quem está entendendo? Olha só, vamos ver a família de Isaac. Isaac 26, Gênesis 26, do 12 ao 14. Teve uma fome na terra, uma crise, e Isaac falou: eu vou sair daqui. E Deus falou assim: Isaac, você não sai, você vai plantar, Isaac, nessa terra. Isaac obedeceu, diga obedeceu. Ele obedeceu a Deus. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 26, 12, 13 e 14. Isaac formou uma lavoura naquela terra, e no mesmo ano, ninguém plantou, irmão, os que plantaram não nasceram, mas Isaac plantou. E olha o que aconteceu. E no mesmo ano, ele colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. 100 por 1, irmão. Ele plantou 1 litro, colheu 100. Ele plantou 1 grão, colheu 100. Ele plantou 1 saco, colheu 100. Ele plantou 1 alquê, colheu 100 alquê.
Quem está entendendo? Ele plantou R$1, colheu 100. Ele plantou 100, colheu quanto? Não, irmão, você errou. 10.000. Foi 100 vezes mais. Ele não colheu 30, 60, 100. 100 por 1. Ele não colheu 30, nem 60. Como lá em Mateus diz, ele colheu a 100 por 1. Por que ele colheu? Porque ele obedeceu e porque ele plantou obedecendo a Deus. Aí olha o que a Bíblia diz no 13. Ele colheu 100 por 1, né? Aí eu acho o Espírito Santo é extraordinário. Olha o que o Espírito Santo fez antes. Ele veio e usou Moisés para escrever assim lá em Gênesis. E o homem enriqueceu. E sua riqueza continuou a aumentar. Até que ficou riquíssimo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus vai te ampliar. Deus quer te fazer crescer. Deus, pastor, mas eu não posso, porque o senhor não conhece minha história. Querido, a sua história não serve. A sua história não serve, porque Deus quer escrever uma nova história. Sua história não serve, seu passado não serve para o futuro milagroso que Deus quer derramar. Escute. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus invejavam. Não, eu não tenho vontade de ter não, porque senão as pessoas vão querer me roubar meu carro, vão até querer me matar. Uma hora dessa, se eu tiver esse carro, não, eu não quero ter aquilo não, porque se eu tiver uma fazenda, os outros começam a falar mal de mim. Não, eu não quero ter uma casa não, assim não, porque senão as pessoas começam a dizer que eu sou orgulhoso. Não, eu até queria vestir essa roupa e ir para a virada de ano, mas vão dizer que eu sou metido. Ei, Isaac prosperou, que os filisteus, diga filisteu. Tem algum filisteu aqui? Tem não, né? Filisteu, os inimigos de Deus, ficavam com inveja. Ficaram com inveja. Deus vai te dar prosperidade, que quem não tiver entendimento vai falar mal de você, porque não conhece que Deus te abençoou para ter 100 por 1, 100 por 1, 100 por 1, porque o Senhor é que vai fazer multiplicar dentro da sua casa. Se você recebe, se você entende. Família de Jacó, Gênesis 30, 47. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos, de servos, servas, camelos e jumentos. Peraí, meu Deus do céu. Peraí, Noé era de Deus? Noé era de Deus? Abraão era de Deus? Isaac era de Deus? Jacó era de Deus? E por que eles não têm que ser pobres? Eles tinham que ser pobres, porque Deus não se interessa. Deus quer saber que Jacó orasse, que Abraão orasse. Para que esses homens são assim? Por que esses homens são assim? Por que será que Deus fez isso? Diga para o seu irmão que está do teu lado, porque Deus gosta de abundância. Diga para ele, porque Deus gosta de abundância. Então o homem ficou, Jacó se tornou extremamente rico. Tem um outro versículo que eu não coloquei aqui, mas quando ele estava indo para a casa do tio dele, ele falou: estou indo sem nada, mas de tudo que o Senhor me der, eu vou dar o dízimo ao Senhor, eu vou entregar ao Senhor. E ele ungiu uma pedra e fez um voto com Deus.